Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. É tão bom estar aqui com essa família abençoada na Boas Novas. Com você! Obrigada por sempre estar acompanhando a nossa programação e participando. Envia pra gente um tema que você ainda não viu aqui, gostaria ou talvez até de rever. Fala pra gente quem você gostaria de ver aqui cantando, profissionais que você quer que a gente entreviste, traga para cá para o nosso programa. Se você quiser também participar, manda uma mensagem para a gente, tá? E vem sim, vai ser uma grande alegria. Esse programa acontece porque você participa, porque você está ligado e também compartilhando aí com a sua família, sempre, tá bom? Deus te abençoe. Quero agradecer toda a equipe da Boas Novas. Às vezes a gente não tem tanta oportunidade, né, de agradecer, mas já que está começando o ano, esse é o segundo programa que eu gravo esse ano, que coisa boa. Obrigada por todos que participam desse programa. Você vê aqui a Luana apresentando, mas tem câmeras, meninas aqui. Dá para filmar? Dá para pegar um? Pega lá. Pega um aí para mostrar, porque isso é Boas Novas, gente. É todo mundo, é uma equipe e fazendo, sonhando os sonhos de Deus. E também tem lá atrás, tem o Paulo, o diretor, tem a Letícia da produção, tanta gente abençoada para fazer esse programa acontecer. Minha gratidão, muito obrigada por sempre apoiar e também contar com a minha presença aqui, né, de contribuir para que eu possa fazer o programa, porque não é fácil, viu? É um trabalho todo antes que ele aconteça e quero agradecer também pela sua vida. Muito obrigada por fazer parte dessa família. Família é essencial, nós não podemos andar sozinhos, né? É triste a pessoa que pensa que pode viver só. Não dá para viver só, não podemos viver só. Temos que contar um com o outro, ajudar, contribuir, e isso é fundamental. Então, minha gratidão, meu beijo para todos vocês, e sobretudo ao Senhor, nosso Deus, a Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos conduz sempre para fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Vamos falar sobre a família e as drogas. E para bater esse papo aqui comigo, o Valdemir Júnior, que é psicólogo. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela tua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Primeira vez aqui no programa. Um prazer estar aqui. Fique à vontade. Obrigado. Fico muito feliz. O Edson Mendonça, que é conselheiro na área de dependência química. Obrigada pela sua presença. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? E a oportunidade de estar aqui passando um pouco a nossa experiência nessa área, né, de família e dependência química. Sem dúvida, vai ser enriquecedor. Eu creio que a gente vai aprender a ter mais atenção, né, nesse tema que é tão importante. E vamos ter um louvor abençoado com a Daniele Lima. Tudo bom, Daniele? Tudo bem, bom dia a todos. Já esteve aqui com a gente, né, com a Tereza, inclusive, mas é a primeira vez aqui comigo. Seja bem-vinda. Um prazer. Fala um pouquinho como é que tem sido esse teu trabalho, os sonhos para esse ano. É verdade. Então, o título desse trabalho se chama O Novo de Deus. Então, o Novo de Deus, eu friso muito isso. Eu estou há 22 anos sendo mãe, sendo dona de casa, né? Porque aí você tem a família e Deus te ensina, espera um pouquinho, guarda, porque agora eu tenho um projeto sonho, maior. Né? Então, eu estou aí com o preparo do Senhor para viver esse novo tempo, esse novo de Deus. E você vai cantar pra gente 3 músicas, né? Isso. Sacia-me, Consagro a Ti e Novo de Deus, que é a música do título do CD. Aí. Que maravilha. Quero te convidar, então, para vir para cá, aqui, no nosso espaço, adorar o Senhor, por favor, cantando Sacia-me, que sejamos saciados esse ano. Como aquela mulher
saber que Ele é a fonte da água viva. Jesus veio ao meu encontro, confrontando o meu mal, mostrando a realidade, revelando o caos. Só Ele enxerga além do que a aparência diz. Não posso mais me esconder. Tudo que eu fiz só saciava o natural, mas em Ti eu encontrei manancial. Sacia-me, quero beber. Sacia-me, quero beber. Que águas vivas jorrem de mim aonde quer que eu for. Agora e pra sempre. Sacia-me, quero beber. Sacia-me, quero beber. Que águas vivas jorrem de mim aonde quer que eu for. Agora e pra sempre. E por onde eu for eu levarei Teu nome, meu Jesus. Pois a água que me deste de beber me saciou. Ela está jorrando dentro em mim pra glória Tua, Deus. Quem beber dessa água sede nunca mais terá. Sacia-me, sacia-me. Eu quero beber. Que águas jorrem de mim aonde quer que eu for. Pra sempre. Sacia-me, quero beber. Sacia-me, quero beber. Que águas vivas jorrem de mim aonde quer que eu for. Agora e pra sempre. Agora e pra sempre. Agora e pra sempre. Jesus. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Hoje o tema bem interessante, profundo, forte. É difícil até de falar, mas vamos falar sobre a família e as drogas. Muitas vezes a gente traz aqui no programa assuntos bem leves, né, bem corriqueiros, mas essa questão tem acontecido demais, né, é muito séria. E a família toda, ela fica envolvida nessa situação, tira a paz de todo o lar, não só da pessoa que está envolvida diretamente com o consumo, né, na dependência química, mas envolve todos da família. Eu queria saber de vocês que têm trabalhado na área, como a família pode lidar com alguém que é dependente? Como é a forma correta? Existe uma forma correta? Como é essa situação dentro da casa? Na verdade, não existe uma fórmula, né? Na maneira de lidar. E essa questão de droga e família é algo bem antigo. Então, eu até diria que o problema não é a droga. As relações familiares. As pessoas sentam à mesa, por exemplo, para beber cerveja,
assusta se disser que familiares se juntaram para usar cocaína. Mas parece corriqueiro dizer que as pessoas sentam à mesa para usar cerveja, para usar outros tipos de droga, ou mesmo a filha toma o Rivotril da mãe e etc. Então, a questão está nas relações, o problema não está na droga, mas a forma como o ser humano se relaciona com ela. O que o senhor tem a falar? Como é que tem sido essa experiência, já que o senhor trabalha com essa área, né, o conselheiro na área da dependência química? Aproveitando a música, né, da Daniele, né, que ela falou de saciar, né, a primeira vez que aparece a palavra vício, né, aparece em latim falando que é rachadura, é uma falha, é um defeito, né? Uma brecha. Uma brecha. E o dependente químico é uma pessoa insaciável, não só usando substância química, né, mas usando outros tipos de coisas que são insaciáveis. É como se ele buscasse alguma coisa fora do corpo físico para saciar uma ferida na alma, né? E a gente acredita muito, né, que não existem culpados, mas a partir do momento que a pessoa descobre que tem um dependente químico na família, ele tem que ser corresponsável, né, por essa mudança. E auxiliar em tudo, né? É praticamente beirando o impossível só mudar o dependente químico sem mudar o contexto das funções, né, dos familiares. Porque um alimenta a doença do outro. Né? Se o dependente químico ele é viciado no químico, o familiar é viciado no viciado. Né? Se um é maluco pela cocaína, o outro acaba ficando maluco pelo maluco. E a pergunta que a gente se faz, né, aproveitando o Valdemir aí, quando a gente vai atender a família, quem é que está mais insano? Quem é que está mais doente realmente? Será que é o dependente do químico, né, ou o dependente do químico? Então a gente percebe claramente o adoecimento, o absurdo da família e a negação, né? O dependente químico negando que é um dependente do químico e a família negando muito mais, né? Já que não temos um objeto químico, temos uma pessoa sendo a droga da família, né? E aí uma pergunta que a gente sempre pergunta à família, se esse dependente químico é a droga na família ou a droga da família, né? Será que a família precisa, né, desse sujeito ali, né, essa homeostase, esse funcionamento precisa de uma lixeira, por exemplo? Porque toda casa precisa de uma lixeira. Então, muitas vezes a família ela fica provocando, né, essas recaídas de forma, lógico, inconsciente, racional, insana. Né, ela acaba elegendo esse sujeito, né, por causa do funcionamento, né, das funções paternas e maternas. E aí a gente tenta colocar função, né, fazendo que o pai seja a autoridade, né, coloque o limite, né, e que a mãe seja o amor. A dependência química tem muito a ver com papai e mamãe, pela falta de autoridade, né, da função paterna, e a falta da autoestima, do amor de mãe. Às vezes está influenciado por conta deles, né? Um pai viciado, uma mãe viciada, acaba gerando, pode gerar, não que seja uma regra, mas pode gerar alguém na família, né? Um dependente químico também, e isso vai propagando essa questão. Mas quando é que procura ajuda? Quando é a hora de dizer, chega, tá, exagerou, já passou do limite? As pessoas, quando a droga se torna um problema para as pessoas, e aí eu sempre que falo a respeito desse tema, seja dando aula, seja palestra, seja participando de algum espaço, a relação das pessoas com a droga, ela é uma verdade, e eu até chego a brincar com essa questão. As pessoas falam assim, que tipo de droga você usa? E aí alguém diz, eu não uso droga. E aí eu questiono, você usa remédio? Seu filho usa remédio? Eu brinco. É dependente de remédio? Porque meu filho toma remédio. A minha filha toma remédio desde que eles eram crianças. E remédio é droga. Então, na relação desses sujeitos com a droga, quando essa droga, seja ela qual for, ela se torna um problema dentro dessas relações, esse é o momento de pedir ajuda. As pessoas acreditam piamente que quando ele parar de usar droga, acabou o problema da família. E, na verdade, como o Edson acabou de dizer, muitas vezes aquele sujeito que está em uso abusivo
ou já se tornou um dependente químico da droga. Ele interrompe o uso, ou vai diminuindo gradativamente o uso. Ele está buscando novas formas de lidar com o seu sofrimento, com a sua angústia, porque o uso de droga é um caminho, né, para aliviar dores, para lidar com o mundo. Alguns motoristas, por exemplo, ao dirigir, utilizam de algumas substâncias para poder percorrer distâncias maiores. Só que se ele se percebe só dirigindo, usando droga, ou só durmo se tomar a medicação, ou eu só fico em paz se eu beber muito, ou se usar cocaína, quando essa relação com a droga se torna problemática a ponto de a droga estar mais importante que o sujeito, esse é o momento de pedir ajuda. Esse momento que a gente percebe que, de repente, a vida financeira está destruída ou sofrendo por conta disso, né? Alguém na família, às vezes uma violência dentro de casa, uma agressão, uma irritabilidade muito grande, né? Ou chorando, sofrendo muito, essas questões levantam essa necessidade. Sim, sim. Porque vão apontar os problemas, né, dentro dessas relações. A esposa, os filhos, veem o pai, ou que seja a mãe, sempre chegando em casa ou alcoolizado, ou mesmo sob uso de outro entorpecente, ou mesmo um adolescente que começou a experimentar a maconha, por exemplo. Porque geralmente a pessoa começa a fazer escondido, né? Sim, então isso não invade sim. o lar, não invade a família. Sim. Ninguém está percebendo e tudo. Aí começa a chegar em casa assim. Também tem a questão do vazio. Sempre está fora, né? Nunca está presente. No momento de celebração não está presente. No momento que precisaram dele não está presente. Também tem essa questão, né? Daí a importância da família sempre buscar estar unida, um observar o outro, com diálogo dentro de casa. Sentir falta, né? Sim, porque o mundo tão corrido, as pessoas trabalham e estudam e fazem diversas coisas. Passa meses que nem percebe a ausência de alguém. Sim. Porque se você se relaciona diariamente com o seu familiar, você vai se dar conta de que ele está ficando diferente, de que essa pessoa ela está entristecida ou é acelerada demais. Dormindo muito. Aí você vai poder se aproximar. Só que essas distâncias, se elas vão se tornando cada vez maiores, essas dificuldades aumentam. E às vezes as pessoas falam, onde eu errei? Como o Edson colocou aqui, não é que haja um culpado, há responsáveis sim, mas não é que tenha um culpado e um inocente. As relações precisam ser cuidadas com amor. Tem alguma história que você possa compartilhar com a gente, claro, sem dizer nomes, de algo prático que a gente possa entender melhor, como isso surgiu, como aconteceu, como foi que essa família pôde trabalhar isso? Essa história da dependência química é a minha história, né? Eu sou um dependente químico em recuperação há alguns anos, né? E eu sofri na própria carne, dentro da minha família, com o meu pai. Estou me emocionando. É difícil falar, né? É difícil passar por isso. Foi difícil, né? Muito difícil, né? Praticamente, quando a gente nasce numa família que está em total desordem, né, onde existem muitas brigas, muitos gritos, quando a gente não se sente pertencendo àquele espaço, acolhido, amado, respeitado, a gente vai buscar algum jeito para sair daquele sofrimento, daquela angústia, né? No início é mamando no seio da mãe, né? Eu até falo que uma pessoa que está bêbada na rua, ela está mamada. Isso muito referente ao seio da mãe. Tem um pediatra, o Winnicott, que ele diz que a primeira droga nossa, de seres humanos, é a mãe, né? Ele fala da mãe droga, né? Sendo o seio o local de tirar a angústia e sentir prazer. Então a gente nunca pode esquecer que usar uma substância química dá prazer. Né? E a pergunta, momentâneo, mesmo que seja momentâneo, é como se fosse um escape, né? Quando começa, né, essa mudança? E os grupos anônimos, eles mostram claramente, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, começa quando você tem uma humilhação interna. Não é uma derrota externa, não é aquilo que todo mundo está vendo. É quando você aqui de dentro, né, tem e desenvolve um desejo sincero, verdadeiro e honesto
de sair daquela situação. Porque a característica da doença é a negação. Né? Então, Não o estou, sujeito, não tenho dependência. ele necessita, na maioria dos casos, a gente vê claramente, do fundo da fossa. É aquela sensação de quase morte. Né? Nietzsche fala, só mudei quando eu senti o gosto da minha morte na minha própria boca. Então parece-me que a gente tem que chegar numa situação de quase morte, né, para poder pedir ajuda. Durante esse processo existiram sinais, né, que não foram captados ou então levados a sério. Porque, às vezes, a perda de um emprego, né, a perda de um relacionamento, às vezes, a namorada não suporta, não acredita naquilo, naquela situação e abandona. Então, é dado sinais, né, mas ele não percebe, às vezes até é agressivo quando é acusado, né, e aí não vai percebendo que está tudo desorganizado até que chega nessa situação, né? A primeira vez que surge a palavra alcoólatra é a junção de duas palavras, álcool mais idolatria, né? E as primeiras vezes que o ser humano começa a usar uma substância química é para transcender, né? As tribos indígenas e africanas, né? Eles tocavam Rituais, tambor, né? usavam uma substância química natural, era para transcender, para entrar em contato com Deus, dava prazer. Né? Então, ao longo do uso, a substância química faz tão parte da vida do sujeito, e às vezes isso vem de geração a geração. Né? A gente nasce num país de cultura alcoólica, né? E de fumar também, né? O cigarro, então a gente se envolve tanto, né? Então faz parte da história, está tudo junto e misturado. E é muito difícil, né, para um dependente químico que tem o hábito, por exemplo, de ir no baile funk, de ir na escola de samba, né, de nascer no Rio de Janeiro. Aquele ambiente todo que está cheio dessas ofertas. Todo propício, né? E há anos ele usando aquela substância química com esse comportamento, como é que ele vai continuar com esse mesmo comportamento sem a substância? Né? Como é que ele vai mudar se a família não muda? Como é que ele vai mudar se chega em casa, abre a geladeira e está lá a bebida alcoólica do papai, né? A cerveja? Acho que já deixaram essa dica para a próxima pergunta que eu vou fazer depois do break. Não sai daí, voltamos já com esse tema bem interessante. Deus te abençoe. Como pode, Senhor, me amas assim como sou? Não tenho melhor para te dar. Reconheço nada é meu, és a minha porção, és o meu bem. O que seria de mim sem o teu olhar? O meu
Lima, cantando pra gente, consagro a Ti, que lindo louvor, abençoado. Consagro a Ti a família, né? A gente está falando aqui sobre a família e as drogas. Consagrar ao Senhor a nossa família, os nossos sonhos, as coisas difíceis, né? Colocar diante do Senhor e dizer, Pai, toma conta. Tu és soberano e Tu faz o impossível acontecer. Eu creio que o Senhor ele nos ajuda, né? É uma das forças para a gente sair dessa situação tão difícil, esse despertar, né? Que você falou assim, quando a gente estava conversando, quando chega ali, como se fosse no fundo do poço, eu creio que Deus pode gerar esse despertar, né, nas pessoas. Eu oro por isso. Senhor, desperta, dá aquele, muda a chave, sabe, tira a escama, né? A gente ouve na palavra, tira as escamas dos olhos, do ouvido, amolece esse coração para que ele entenda que há a possibilidade dessa mudança. A gente estava falando sobre essa questão. Você finalizou dizendo, se abre a geladeira e tem ali a bebida, eu vou em ambientes que tem ali aquela oferta, e isso torna difícil essa transformação. Então, qual seria esse caminho para você sair das drogas, né? Sair dessa dependência, seja qual for? Como é que eu devo fazer? Quais são os passos que eu devo seguir, se podemos dizer assim? Uma coisa importante é reconhecer que você tem um problema, né? Uhum. Porque se as pessoas continuarem sempre negando a presença de um problema na família, aquele problema vai permanecer. A partir do momento que eu reconheço que tem uma pia cheia de louças sujas, então eu posso buscar caminhos para poder cuidar daquela situação. Tem alguma coisa fora do lugar. Exatamente. Então vamos começar a se reestruturar para fazer novas formas. Como o Edson estava colocando, algumas famílias têm membros que não pertencem a ela. Uhum. Então há uma família, um membro dentro daquela família, porém ele não é aceito, ele é rejeitado. Olhar para esta família. Ele é o problema, né? Sim, as pessoas não olham para ele como uma pessoa que digna de amor. Sim, o termo ovelha negra, né? Uhum. O termo ovelha negra da família. Então, um caminho é reconhecer o problema e que novas formas essa família pode fazer para mudar as suas relações. Algumas pessoas olham um distanciamento tão grande e dizer, às vezes, não tem esperança para aquilo, né? Tem pessoas assistindo o programa. O que eu posso fazer? Eu tenho uma pessoa, né, que faz uso abusivo de drogas ou é um dependente químico que mora comigo. Então, as pessoas precisam reconhecer que todos eles precisam de ajuda. É comum no trabalho que eu já realizo há alguns anos com famílias, as famílias dizerem, não, o problema é ele. Ele tem que ser tratado. Quando, na verdade, há uma relação onde os sujeitos, eu e Edson, a gente já se conhece há bastante anos. Legal. E aí, às vezes, a gente percebe isso nitidamente. As pessoas, às vezes, aquele sujeito que era o ovelha negra para de usar a droga, ele está num processo de uma reformulação da sua própria vida, então esse é um caminho. A família procura novas formas de viver. Se ele tem um alcoólatra ou uma pessoa que faz uso abusivo de drogas, de álcool, no caso em casa, que tal então tirar esses álcools da nossa rotina para ajudá-lo? Mas aí a pessoa diz, o problema é dele. Uma situação assim, é muito engraçado que, por exemplo, minha mãe, ela sabe que a gente está fazendo dieta, aí ela faz questão de fazer um bolo de chocolate. Sim. Mas se tá todo mundo de dieta, ninguém vai comer. Ela vai ficar frustrada porque ninguém comeu, né? Mais ou menos isso. Então, esse exemplo e trata todo mundo na mesma linha. Perfeito, porque o problema é o bolo, é a dieta? Não, o problema são as relações das pessoas. Agora, tira o bolo, tira a dieta e coloca a droga e a recuperação da droga. Todos devem se unir no mesmo propósito. E aí eu falava anteriormente sobre o amor, né? Agora, alguns sujeitos precisaram buscar isso em si próprio, né, Silêncio? Precisarão ter em si, ele percebe que a família já vive de tantos anos, às vezes décadas daquele jeito, e ela não quer mudar, então cabe a ele também dizer, não, se a minha família também não muda, cabe a mim mudar. Porque uma verdade na mente, na psique humana é que nós só podemos dar conta da nossa própria angústia. Eu lembrava de porque isso acontece com crianças, uma criança que eu acompanhava, e a criança, ela literalmente não havia sido gerada no coração daquela família. Apesar de ter sido gerada
de maneira genética, etc., ele não era um filho daquela família. E como que isso se dá, né? Então a gente precisa cuidar sim da família e sim daquele que faz uso de drogas. E aí deixar um recado para as pessoas que há saída sim, há possibilidade de mudança sim. Nós temos experienciado isso aí nesses anos de trabalho, com famílias, com pessoas que fazem uso de drogas. É possível mudar, é possível ser feliz. Né? Acho interessante, falando nessa questão, eu me lembro da parábola do filho pródigo, né? Que ele tinha ali uma família que de alguma maneira ele não estava tão confortável nela, e aí ele sai, né? Porque às vezes perdido na consciência dele, e vai viver a vida, pega o que era dele e vai, e lá vive, se perde, né? E se vê comendo entre os porcos. Até que ele vê e pensa, poxa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E é quando dá que eu acho que aquele start, né? Eu acho que que a gente estava falando, existe a questão de traumas do passado, existe o presente que deve ser vivido e existe o medo do amanhã. Mas eu acho que ele parou e falou assim mesmo, eu prefiro enfrentar esse medo do que viver aqui. O medo de saber se eu sou ou não aceito pela minha família. E volta para casa. E lá é recebido com festa. Então essa esperança, né, de que vai dar certo. E deu certo para ele, né? E ele foi abraçado e eu creio que a vida dele foi transformada a partir desse momento que você falou, que recebeu amor, recebeu atenção, né? E será que algumas pessoas precisam passar por isso para mudar de vida? Como é que vocês pensam nessa questão? Eu penso o seguinte, que sim, que todas as nossas experiências, as boas e as ruins, vão servir para o nosso caminho. Crescimento, né, pessoal? Sim, a droga é uma das maneiras desajustadas de lidar com o sofrimento humano. Agora, uma coisa também importante é que, em algumas situações, em muitas situações, a relação com a família se torna impossível. E algumas pessoas têm dificuldade de aceitar que ela vai precisar, sim, viver distante dessa família por um período, até que ele possa se estruturar e retornar a esta família, porque a relação de sofrimento é tão grande que se torna impossível juntar de novo uma coisa com a outra naquele momento da história dele. E a gente vê isso nas casas de reabilitação, ela sai para fazer um tratamento. Qual é mais ou menos o período desse tratamento? Não é um período fixo, né? Uma coisa importante a dizer também é que eu acho que eu tenho essa responsabilidade como profissional de sempre marcar que ir para uma instituição, né, e se afastar da sociedade para buscar um tratamento deve ser a última das últimas alternativas. Perfeito. Porque todo o sofrimento foi construído dentro das relações sociais. Mas se esse sujeito percebe que para ele a única alternativa que ele vê naquele momento é ele sim estar numa instituição, acolhido, enfim, para tratamento. Desconectado de tudo, vivendo num ambiente completamente novo. Que deve ser a última das alternativas. Se ele percebe isso, então não há um tempo específico. Possa ser que sejam 15 dias, 20 dias. As pessoas às vezes falam, 9 meses, um ano. Né? É engraçado que 9 meses é o período de gestação, né? E um ano é o fechamento de um ciclo, né? Mas que esse ciclo comece para ele, seja com um dia ou com 50 ou 90 dias, a partir do momento que ele decida, olha, eu preciso começar a tomar doses diárias, né, de mudança para iniciar um novo caminho para a minha vida. Então, e, na verdade, eu acho até interessante ressaltar, a gente estava até comentando aqui, que todo mundo é isso, né? É todo dia, todo mundo decide todos os dias viver de forma correta. Superar a mentira, porque também tem pessoas que são viciadas em disciplinas erradas da vida, né? Então, assim, comer menos, seja lá... Viciadas em WhatsApp. Na internet, deixo de conviver com pessoas por causa... Então, hoje eu vou me determinar, vai tocar o despertador, eu vou parar de usar a internet. Hoje eu vou comer um prato menor, hoje eu não vou comer a sobremesa. Então, assim, todo mundo tem essa questão. Hoje, todo mundo se policia, todo mundo decide dar mais amor, todo mundo decide não estar irado, né? São decisões diárias, que parece que fica só um peso naquela pessoa que está ali dependente. Sim. Mas, na verdade, não. Todo mundo deve, né, se não consciente, né, inconsciente, ter essa questão de policiamento
de convívio, de relacionamento e de experiências individuais, né? Mas a gente está falando aqui sobre essa questão, e aí, nessa questão você falou, a última opção é sair, né, para um ambiente, uma instituição. Então, em casa, quais são os pequenos atos que eu posso fazer para que isso aconteça? O diálogo, liberar perdão, como é que eu devo proceder? Vou dar um exemplo Forma prática, né? Uma família que eu acompanhei. A mãe, ela com medo do filho usar droga fora de casa, ela dava dinheiro para ele comprava a droga e ele usava a droga dentro de casa. Então ela financiava o aspecto da drogadição dele. Que caminho seguir com essa mãe? Porque o filho usa droga e ela, de certa forma, participa do processo de drogadição. Mesmo que ela não seja a pessoa que dá o dinheiro a ele, algumas famílias, o sujeito está iniciando o processo de parar o uso e a família deixa o dinheiro solto. No início é muito difícil lidar com dinheiro. As tentações, né? Sim. Então, a mudança de hábitos na família, as formas de relação. No caso dessa mãe, que eu dei um exemplo prático, é parar de dar dinheiro para ele mesmo. Perfeito. A gente vai voltar daqui a pouquinho para a gente conversar. Antes a gente vai ter que sair para um intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente volta, continuando esse bate-papo. Não sai daí. Já está acabando o programa. Estava conversando aqui com nossos convidados. Nossa, um assunto tão interessante, né? Estamos falando sobre família e drogas. E a gente fica assim, esse programa está pequeno, está curto para a gente conversar, mas com certeza a gente vai trazer esse assunto numa outra oportunidade. Mas desde já eu quero agradecer a Teodora Vertes, que aqui sempre participando do programa, me auxiliando no figurino. Deus abençoe, Teodora Vertes, e também a Fairuz, que também auxilia toda essa produção com, olha só, as semi-joias dela. Estou usando esse brinco bem pequenininho, nem sei se dá para ver. Ele é bem delicadinho, com esse anel. Eu até prendi o cabelo para ele poder aparecer mais um pouquinho. E também a roupa, eu achei assim bem ousada, viu, essa combinação. Porque é listra com estampa, mas achei que ficou bem bacana e é uma ideia aí para você de casa. Então entra lá no Instagram delas e veja que tem outros modelos muito lindos que combinam com você. Obrigada, Teodora Vertes, e também a Fairuz, nossas parceiras aqui no Espaço Feminino. Vamos continuar falando sobre a questão do auxílio e desse tratamento para que haja, né, eu falo como se fosse uma libertação, né, uma vida livre, uma vida transformada. A questão do diálogo, da conversa entre um psicólogo pode descobrir, de repente, essa essência, onde é que traz esse trauma ou esse vazio, e pode servir para auxiliar com essa transformação, de repente, do pedir perdão ou de falar a verdade para aquela pessoa que feriu. Existe isso? Sim. Alguns espaços, né? A pessoa pode procurar tratamento, seja um psicólogo num atendimento particular, seja familiar, uma terapia familiar, seja, se a pessoa não tem condições de pagar, procurar um posto de saúde, um CAPS, tem muitos espaços onde a pessoa pode buscar ajuda. Para que haja perdão, precisa se descobrir onde que foi a ofensa. Né? A ferida. E aí, descobrindo o que ofendeu, para poder iniciar os cuidados das relações. O exemplo da louça suja, por exemplo. Valdemir, geralmente a pessoa ela tem dificuldade de dizer onde foi ou ela não compreende onde foi atingida? Ou ela sabe muito bem e às vezes protege, não consegue falar? Existe uma diferença entre a palavra e a linguagem. A palavra é o que eu estou dizendo aqui. A linguagem é o que está por trás do que eu estou dizendo. Existem aspectos inconscientes envolvidos aí. Nem sempre as pessoas sabem onde está o problema. Nem sempre a pessoa sabe por que, por exemplo, ela começou a usar droga, ou pensando numa família que se estabelece dentro de suas relações e funções ali, onde é que isso está. Então, a busca de um profissional para ajudar
Isso é muito importante. Ontem estávamos conversando sobre isso. O entendimento das pessoas, o que a gente chama em psicologia de senso comum, as pessoas da sociedade comum que não são profissionais de saúde mental, de psicologia, tem aqui. O corpo já é bem entendido, mas as questões psíquicas e espirituais ainda não. Então, não estão. E por isso, algumas confusões que se fazem em relação a esperanças de tipos de tratamento. As pessoas têm algum receio, às vezes, de procurar um psicólogo, achando que é médico de maluco e não é bem assim. Mas graças a Deus isso está caindo, sim, né? A gente vê sim, que esses anos todos tem mudado muito essa percepção. Muitas pessoas têm procurado. O psicanalista Jacques Lacan diz que doenças são palavras não ditas, né? E a importância de compartilhar, né? A importância de falar, a importância de investigar, né? O processo de tratamento, de cura da alma através da fala, né? Que é uma coisa que os grupos anônimos fazem de forma tremenda, né? Como o Naranon, por exemplo, o Alanon, o Amor Exigente, né? O Celebrando a Recuperação. Então nós temos aí vários tipos de ofertas, né? Eu acredito muito que o tratamento para doenças da alma, ela deve se caminhar para um tratamento integral, não usar uma única ferramenta. A gente também não pode deixar de falar aqui das igrejas, né? Que contribuem muito. Sim. Os pastores, eles têm feito grandes trabalhos, assim, auxiliando igrejas. Eu vejo muitos trabalhos bonitos sendo feitos. E a questão da fé, né, de acreditar, da força, da esperança e do ser abraçado por Deus, que às vezes a pessoa ela não tem um familiar, não conhece ninguém ali naquela região onde ela está. E ela acredita, ela começa a ver na palavra de Deus que ela é amada, que ela foi desejada. Por mais que o pai dela não tenha sido desejado ela, né, como você falou, aquela família não acolheu aquele filho que era genético, era do sangue. Mas o Senhor tem um sonho para ela, um propósito para a vida dela. Então, acho que essa esperança, né, de buscar na palavra, na fé, na oração, um auxílio, né, em grupos, até em casa tem grupos pequenos, né, de oração, também auxilia muito, como vocês falaram, né? Que é o trazer quem sou eu, por que eu existo, por que eu estou aqui, quem eu quero ser, para onde eu vou, né? Há esperança para mim e a gente tem certeza que há. Né? É basicamente, né, nesse sentido que é trabalhado esse tratamento, né? Com se certeza, encontrar. A fé ela vai trazer sentido, né? Se o uso de substância química deixou a pessoa com uma vida sem sentido, eu costumo falar como uma barata com rodox, né? Que ela roda, roda, roda e não sai do lugar, né? Buscar em Deus a resposta é encontrar um sentido para a vida, né? É se acreditar que existe alguma coisa além desse plano, né, de vida, né? Porque se você usava substância química lá para transcender, entrar em contato com Deus, e usar droga, você não entrou em contato com Deus na realidade, você encontrou foi o lado ruim da vida, né? A recuperação é buscar a lucidez, e de buscar ficar limpo, né, sóbrio, consciente, sereno, o lado emocional, e buscar a grande libertação, né, na espiritualidade que é gerada nos grupos ou com o próprio, né, psiquiatra, psicanalista, psicólogo ou conselheiro em dependência química. Bom, quero agradecer a participação de vocês, Valdemir Júnior, que é o psicólogo. Muito obrigada por todos os conselhos, dicas, informações. Edson Mendonça também, o conselheiro na área de dependência química. E também a Daniele Lima, muito obrigada pelo louvor que abençoou também, nos inspirou. Tenho certeza que o pessoal de casa foi tocado por esse assunto. Deus te abençoe. Sobretudo, ore, busque o Senhor sempre, leia a palavra dele, eu tenho certeza que ele vai te guiar no caminho bom, em nome de Jesus. Vamos de boa música? Então vem pra cá, vamos cantar Novo de Deus. Se a noite escura